Olá, meus queridos alunos, muito bem-vindos. Hoje nós temos um assunto muito bacana para tratar com vocês. É uma revisão sobre documentos médico-legais. Então dê uma olhadinha, o tema da aula de hoje, revisão documentos médicos legais, dentro do tema de medicina legal. Bom, o que nós vamos ver e o que é importante que você saiba já de antemão. Primeiro, saber qual é o conceito, que é muito simples. Segundo, e muito importante, quais são os tipos de documentos médico-legais. Terceiro, nós vamos ver um a um cada um desses tipos de documentos, vamos ver as suas características e vamos comentar questões da banca AOCP, certo? Esta é a banca do seu concurso. Então, fiquem ligados, porque vai ser esse momento da gente arrematar, arrebanhar todas as questões na sua prova sobre esse tema. E é claro que esse tema para um médico legista, ele é muito relevante, porque você, futuro médico legista, vai fazer, vai produzir diversos desses documentos. Na sua atividade como médico, você já trabalha com alguns desses. Então a coisa fica bem mais tranquila para você, suponho eu. Eu estou gravando essa aula no dia 2 de julho de 2024. E qual a importância dessa data? Qual foi a coincidência? É que hoje foi publicada uma nova normativa do Conselho Regional de Medicina. Então nós vamos ter aqui uma atualização de conceitos. Nós vamos ver o que muda e o que permanece, tá bom? Então uma aula super atualizada para vocês. E a gente vai começar essa brincadeira agora. Conceito. Conceito. A banca gosta do conceito. Então, vamos lá? Conceito. O que é um documento médico legal? É toda informação escrita, fornecida por um médico, em que relata matéria médica de interesse jurídico e médico legal. Por isso, quando a gente usar esse termo legal, significa que é essa parte da ciência ou da disciplina, de uma maneira geral, ou forense, né? Legal ou forense, auxiliando a aplicação da justiça, trazendo informações para o direito, para a justiça, certinho? Então ela pode ser resultante do pedido de uma pessoa interessada. Por exemplo, alguém vai ao médico e pede um atestado, ou uma parte pede um parecer, que é um outro tipo de documento. Atestado é um tipo de documento, mas ela também pode ser fruto do cumprimento do encargo, que é definido pela autoridade competente a um dado médico. E aí nós teremos os relatórios. Então vejam aqui, você, médico, né, médico, você recebe um paciente, ele vai te pedir, por exemplo, um atestado médico, tá certo? Surge no decorrer de um processo, de um litígio na esfera criminal, por exemplo, e a autoridade policial ou judiciária, ela quer um esclarecimento sobre esses fatos. Então ela pode pedir a um médico um parecer, que é um outro tipo de documento, certo? Agora, você atuando como médico legista, por exemplo, você recebe um cadáver para fazer um exame de necropsia. Você vai fazer esse exame de corpo de delito e vai emanar, vai produzir um relatório. Normalmente, esse relatório é do tipo laudo, porque existe um relatório chamado auto. Nós vamos ver que isso é pouco comum, tá certo? Então, esses documentos médico-legais, eles surgem da sua atividade como um prestador de serviço, como funcionário público, como uma pessoa requisitada por uma devida autoridade que tenha competência para requisitá-lo. Então, os documentos relativos às perícias realizadas por médicos são denominados documentos médico legais. Mas eu não sou médico e eu produzo um documento médico legal. Não, eu produzo um documento na esfera criminal
que é chamado de laudo pericial. Então vejam, o laudo seria o documento, o relatório produzido pelo perito. Relatório produzido pelo perito é laudo. Pelo médico legista, ele é um laudo médico legal ou um documento médico legal de uma forma mais ampla. Beleza? Então, nós temos aqui, hoje foi publicado, 2/7/2024, uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina. E eu já estava com a aula preparada para gravar hoje. E o que acontece? Surge esta nova publicação. E aí, para você aqui, nosso aluno, você vai ser atualizado e vai preparado, porque muita gente não sabe desta nova atualização. Portanto, vamos ver aqui de uma maneira geral o que traz como conceito essa nova normativa. E ele amplia, essa normativa amplia muito os conceitos de atestados. Não muda muito os demais documentos, mas traz novos conceitos para atestados. Vamos ver? Então, o que ela traz como conceito? Documentos médicos são aqueles emitidos por médicos e gozam da presunção de veracidade, produzindo os efeitos legais para os quais se destinam. Eu faço aqui uma observação quanto ao atestado. O dentista, dentro da sua área de atuação, pode produzir um atestado. O médico legista ou o médico em si, né, não precisa ser necessariamente um legista, ele pode produzir também os documentos médico-legais. Então, uma inserçãozinha que nós temos aí é a possibilidade do dentista produzir, né, um atestado referente ao seu âmbito de atuação profissional. Ele não pode extrapolar as suas competências. Então ele constitua o seguinte: o que todo documento médico legal deve ter? Então isto aqui são exigências estruturais. Essas exigências que nós vamos ver, esses requisitos devem aparecer em todos os documentos médico-legais. Vamos conhecê-los? Identificação do médico, o seu nome e o CRM e a unidade da federação, ou seja, qual estado. Registro de qualificação de especialista, quando houver. Identificação do paciente, nome e número do CPF, quando houver. A data que esse documento é emitida. A assinatura qualificada do médico, quando documento eletrônico, ou assinatura e carimbo e número de registro do CRM, quando manuscrito. Por que isso? Porque a gente pode ter, né, os certificados em que a gente faz assinatura eletrônica. Eu assino meus laudos de forma eletrônica. Nunca assinei manualmente. Mas o perito médico-legista ou médico-legista pode fazer assinatura eletrônica ou pode, por exemplo, dar um atestado e ali colocar um carimbo com as suas informações e a sua assinatura. Beleza? Prosseguindo, dados de contato profissional, telefone e ou e-mail. E muita gente acha que isso aqui não é preciso, mas está presente nessa nova resolução. Endereço profissional ou residencial do médico. Então viram quais são os requisitos que devem estar presentes no documento médico legal? Eu já vi questão da banca solicitando ou mencionando esses quesitos, né? Essas estruturas mínimas, essas informações mínimas acerca do médico. Então, para que serve um documento médico legal, né? Nós vamos ver como que eles são produzidos, de que forma. Então vejam, na missão de informar as autoridades, o médico produz documentos que apresentam uma configuração que varia conforme a situação e a sua finalidade. Então os documentos que são relativos às perícias realizadas por médicos são todos chamados de médico-legais.
aqueles referente à atuação dos peritos, laudos periciais, principalmente os peritos que não atuam na área médica, certo? Reforçando esta diferença. Professor, o que nós vamos ver agora? Agora nós vamos ver quais são os tipos de documentos. Cara, tem um bisuzinho que é muito fácil para você guardar, desde que você fique atento, né? Atenta a esse bisuzinho. Eu vou trazer para vocês primeiro quais são os documentos médico-legais e depois a gente vai detalhar cada um deles dentro da necessidade daquilo que eu vejo como fundamental. Então, ó, classificação: atestados, notificações compulsórias, entenda como obrigatórias, certo? É obrigatória. Não notificar é um grave erro, né, que o médico faz. Relatórios, pareceres e depoimentos orais. Como que a gente vai decorar isso? É com calma. Eu vou aqui trazer para vocês um plano D. Plano D. O que é plano? Ó, plano D. É um plano D. Não é um plano B, é um plano D. Parecer, relatório, atestado, notificação e depoimento oral. Então é um plano D. Peguei aqui as iniciais, certo? Plano D. É isso que eu gostaria que vocês guardassem inicialmente. Aí, muito cuidado, porque a grande maioria das bancas só trazem esses documentos médicos aí do plano D. Mas existem algumas discussões sobre outros tipos de documentos que também são produzidos por médicos. Mas algumas bancas consideram como documentos médicos e outras não. A maioria não considera. Eu estou falando do prontuário e da consulta. Então, uma consulta é uma pergunta que é feita a um especialista. E ele vai responder essa pergunta através de um parecer. Agora, prontuário é um documento que o médico faz e ele tem várias finalidades, como, por exemplo, ter informações, atender melhor um paciente. Você já foi um médico, né? Mesmo que você, antes, né, de ser médico, você já foi um médico e ele vai fazer ali uma anamnese, ele vai fazer anotações, vai trazer alguns dados seus. Se você volta a essa mesma unidade de saúde, ele busca o seu prontuário, o prontuário do paciente, certo? Então, o prontuário é um documento feito pelo médico, mas não é um documento médico legal, é um documento médico, tá certo? Por isso, cuidado, quando ele perguntar o que é documento médico legal, plano D. Se ele perguntar apenas um documento médico, aí você pode ter consultas e prontuário. Mas tem um detalhe, a banca, a OCP, ela é danadinha. Eu vi algumas questões em que ela traz prontuário como um documento médico legal. Vamos prosseguir? Então vamos ver aqui, ó. Temos uma tretazinha, vamos dizer assim, né? Uma tretazinha. O autor Hélio Gomes, ele nomeia 5 modalidades, que são essas que eu disse para vocês, ó. Né? Faltou a notificação, ele não coloca notificação, mas ele coloca consulta no local. E o depoimento oral. Então aqui a diferença é que entra a consulta e sai a notificação compulsória. Já o Flamínio Fávero, ele coloca apenas 3 espécies: atestado, relatório e parecer. Então você tem que ficar atento caso a banca mencione de acordo com o fulano de tal. Tá certo? Então, de acordo com o fulano de tal, a banca pode pedir os documentos ou as modalidades. Vou trazer para vocês aqui uma primeira questão. O Código de Processo Penal estabelece que os peritos responderão os quesitos formulados. O documento no qual a autoridade policial determina a realização da perícia
e encaminha os quesitos a serem respondidos pelo perito é denominado... E aí, eu vi muita gente que vai lá e marca laudo. O perito é laudo, só que tem um detalhe. Perceberam qual foi a sacada da banca? Que eu achei assim, uma tentativa de pegadinha. Você, médico legista, e eu, perito criminal. Quando é que a gente faz um exame e responde a quesitos? Quando a gente é requisitado por uma autoridade. Então, a primeira coisa, para a gente trabalhar, vamos usar essa ideia, a gente precisa ser acionado através de uma requisição. Aqui foi a pegadinha, porque a maioria das situações a gente só fala depois que a gente já está atuando. E aqui é como a gente foi convidado, né? Convidado não, né? Indicado por um documento oficial para que a gente atue. Então veja, ó, o laudo é um relatório que é feito após os exames. O parecer técnico é um outro documento. O laudo papiloscópico, papiloscopista quem vai fazer. O inquérito policial é uma investigação feita pelo delegado e pelos investigadores. Mas o médico ou o perito, ele é acionado, vamos dizer assim. Ele é requisitado por uma requisição pericial ou requisição de exame. E ali ele detalha qual tipo de exame que ele quer, né, autoridade, e ele coloca os quesitos que ele bem entender. Em alguns casos esses quesitos são meio que padronizados, mas ele também pode inovar, tem essa liberdade de inovar. Tá legal? Vamos a uma outra questão? Todas as questões aqui banca a OCP. São documentos médico-legais. Então a gente vai fazer por eliminação, tá? Notificação, sim. Atestados, sim. Relatórios, sim. E prontuário? Você fala assim, vamos deixar de ladinho? Atestado, sim. Declarações médicas, não. Declaração de óbito, na verdade, é um atestado de óbito. E notificações. Então aqui já está errado. Notificações sim, prontuário sim, laudo é um tipo de relatório e declarações médicas não é documento médico legal. Relatório sim, atestado sim, declaração de nascido vivo não é, mas declaração de óbito é um atestado. Parecer sim, atestado, laudo, declaração de nascido vivo. Então, é o que eu havia chamado a atenção de vocês. Aqui, a banca considera como documento médico legal o prontuário. E a resposta é letra A. Viram o que essa banca é pilantrinha? Então, fiquem atentos. Plano D. Plano D. E aí, se você não tiver nenhuma alternativa que seja exatamente esta, veja que a banca colocou prontuário, então ela inovou aí, vamos dizer assim, porque nem todas as bancas consideram prontuário. A maioria não considera. Mas a sua banca sim, por isso eu coloquei essa questão, até porque é questão de prova, tá certo? Questão de concurso. Vamos falar dos pareceres. O que é um parecer? Agora nós vamos ver cada tipo de documento com um pouco mais de destaque. O que é um parecer? Então são consultas. A gente pode dizer que são perguntas feito a renomados especialistas na área médica para utilização em processo judicial, seja o tipo que for, e é um exame do relatório médico legal por outros peritos quando há dúvida dos laudos ou é um estudo apresentado por um médico ou por uma junta médica respondendo a questões a serem esclarecidas aos julgadores e a qualquer das partes interessadas no processo. Devem ser analisados com cautela e dificilmente são mais relevantes que os exames oficiais. Então perceberam que o parecer não é feito pelos relatores oficiais, pelos médicos oficiais. Entenda assim, o parecer, o médico, vamos começar, o médico entrega um laudo, né? Entrega o seu relatório, o seu laudo. E aí existem dúvidas. Alguém questiona alguma colocação, alguma observação do laudo.
Só que para responder a gente precisa ter alguém ou uma junta médica que sejam, né, conhecedores desse assunto. Para isso, a parte pode indicar, por exemplo, solicitar esses esclarecimentos, que é o nosso famoso parecer. O que ele pensa? O que essa autoridade especialista pensa sobre algum tema, sobre algum aspecto, principalmente em referência a um laudo. Lembrando que o laudo é uma das provas mais contundentes que se tem no processo investigativo, né? No processo persecutório, no processo judicial. Se o juiz recebe um laudo, ele pode se basear muito pelo laudo, ele pode basear parcialmente no laudo ou pode até mesmo ignorar o laudo. Isto é muito raro acontecer, a não ser que o laudo seja realmente muito mal feito. A autoridade judicial dificilmente desconsidera a importância do laudo, tá certo? O parecer normalmente não se sobrepõe ao laudo. Então, nós vamos prosseguir agora dizendo o seguinte: o que é consulta, o que é parecer? Qual a diferença entre eles? Então, os autores divergem da visão do que é parecer e o que é laudo, desculpem, o que é consulta. Então, vejamos aqui. Para o Fávero, parecer é uma resposta a uma consulta. E a consulta é uma pergunta para o Souza Lima. Consulta é uma pergunta e não é resposta. Então, a gente pergunta, e aí nós vamos ter a resposta. Resposta. O que é a pergunta? É a consulta. O que é a resposta? É o parecer. Então, Hélio Gomes e vários outros autores diferenciam os dois termos. Parecer é dado a uma das partes, sendo o documento P de particular, feito por autoridade científica no assunto. Consulta é o meio pelo qual os interessados esclarecem suas dúvidas através de autoridade processante acerca de um relatório médico legal. Então vejam que esses conceitos eles são, né, um pouco divergentes. Pessoal, como o parecer alguém vai exarar a sua opinião, uma junta médica, é algo que busca esclarecer, ele não é um simples documento. Quer dizer, não é um documento tão curtinho, né? Vamos dizer assim. Normalmente ele tem ali algumas páginas para que todo o conteúdo seja debatido, seja discutido. Automaticamente, a gente precisa saber alguns dados. Quem que é que solicitou, com qual finalidade, quem é o parecerista, a formação desse parecerista. E aí, esse documento ele tem uma estrutura que tem quantas partes? 4 partes. 4 partes. E nós vamos ver quais são essas partes. Cuidado porque isso já caiu em prova. Quais são as partes e o que significa cada uma dessas partes. Beleza? Então vamos lá? Preâmbulo. Preâmbulo é onde fica a qualificação da autoridade que fez a consulta e do parecerista, o número do processo e da vara criminal ou civil correspondente. Então o preâmbulo é aquela parte inicial, né? Quem foi o delegado, quem foi a autoridade, quem o juiz solicitou, de que vara que ele é, qual o processo a que se refere essa pergunta e quem é o parecerista, a sua formação e os seus dados mais significativos. Exposição. Compreende o motivo da consulta, por que está sendo feita a consulta, quais são as perguntas, né? Quesitos, entenda como perguntas, e o histórico do caso a ser analisado. O parecerista deve fazer um resumo cronológico dos fatos e dos demais elementos do auto. Então vejam que a exposição vai te dizer como que os fatos se deram, né? E quais são as perguntas que são feitas acerca desses fatos. Discussão é a parte mais importante. Por que eu destaquei? Porque eu já vi banca pedindo assim, a parte mais importante de um laudo e a parte mais importante de um parecer são coisas diferentes, tá? A discussão é a parte mais importante
do parecer. Por quê? Porque ela é a mais rica, onde se evidencia a capacidade de análise e o poder de argumentação. Aqui são apontados os pontos julgados falhos da perícia, com ética, né? Você não vai julgar o perito simplesmente para destruí-lo, né? Mas com ética, com modo sereno e sem excesso de linguagem. E a partir do momento que ele traz todo esse embasamento de conhecimentos, onde se detectam as falhas, aí ele conclui. E na conclusão, o que nós temos? O modo de ver do parecerista. Ele vai dar resposta aos quesitos formulados pela autoridade que o requisitou. Vocês estão vendo aqui que eu escrevi predisco. Isso é o bizuzinho. O que é esse bizu? Ó, preâmbulo. Aqui o E de exposição. O dis de discussão e o co de conclusão. Então, parecer, predisco, beleza? Então vejam, a ideia aqui é sanar dúvidas de um laudo, né? Sanar dúvidas, trazer luz para algo que não esteja muito bem escrito, muito bem discutido em um laudo. Porque o laudo também tem partes, muito mais partes do que o parecer. Eu comecei com o parecer simplesmente para manter lá o plano D, certinho? Do esqueminha, do bizuzinho que eu trouxe para vocês. Então, meus caros, a gente encerra aqui esse nosso primeiro vídeo. Eu vou trazer um novo vídeo, os demais tipos de documentos médicos legais. Tá legal?